Oi, som. Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Som e imagem ok aí para vocês? Maravilha. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando aqui de uma estratégia, né? Uma estratégia que a gente vem estudando bastante aí. É uma estratégia de renda, é muito legal para ser utilizada. A gente, na verdade, já vem aplicando ali, principalmente na IRBR3, né? Para ir reduzindo o preço médio do ativo. Também há outras aplicações ali para essa estratégia, né? Então, ontem estava, eu não sei se era ontem ou foi antes de ontem, não sei. Mas estava discutindo lá com o Wilton, né, sobre estratégia, principalmente lá no mercado americano, que é uma estratégia em que basicamente a gente está vendendo volatilidade, que com os earnings, né, com a divulgação de balanço, a gente tem uma queda da volatilidade implícita, o que acaba favorecendo muito aqui a montagem da estratégia. Então, vou estar passando aqui para vocês, tá, alguns pontos, né, do que é estratégia, as formas de estar fazendo montagem para a estratégia, né, quais são os possíveis. Deixa eu ajeitar aqui que eu só estou com um braço. Quais são os possíveis manejos, tá, para a gente estar trabalhando na estratégia, caso a operação vá contra, né? Então, algumas maneiras bem legais e também a parte de gerenciamento de risco. Pô, quanto que eu devo colocar nessa estratégia? Como é que eu devo migrar o fluxo de caixa para essa estratégia aqui? Então, a gente vai bater esse papo, tá? Um conteúdo bem legal aqui que eu preparei para vocês. Peço um pouquinho de paciência, tá? Porque se eu precisar escrever alguma coisa aqui, eu estou só com um braço, então estou em recuperação aí, estou em fase de recuperação, né? Já parei de sentir dores, já parei de tomar as medicações, né? E agora é basicamente esperar para começar o processo de reabilitação, né? E para que o braço volte a funcionar ali normalmente. Mas é isso, faz parte e vamos lá. Bom, eu não estou olhando aqui o chat, tá? Senão eu perco a concentração aqui, mas no finalzinho a gente abre para as dúvidas. Então vamos lá, vou estar falando aqui hoje sobre o Iron Condor. Então, vamos dar start aqui. Basicamente, o que é, né, a estratégia de Iron Condor? Ela é uma estratégia de renda. Então, uma estratégia em que a gente recebe caixa, né, a gente recebe um financeiro para estar montando essa estratégia. Ela nada mais é do que uma trava de alta com uma trava de baixa. Então, a trava de alta ela tem aquele gráfico de payoff, assim, né? E a trava de baixa tem o gráfico de payoff aqui assim. Se a gente monta, basicamente, essas pontas vendidas aqui, tanto da trava de alta com put, né, quanto a trava de alta com call, a trava de alta com put é uma operação de crédito também, a trava de baixa com call é uma operação de crédito. Então, se a gente iguala essas pontas vendidas aqui, a gente acaba montando uma Iron Fly. Mas a gente não quer isso, a gente quer espaçar mais. A gente monta uma trava de alta que está numa região já de lucro e a gente monta uma trava de baixa numa região que também está de lucro. Então, vão ser basicamente 4 pontas, né? O Iron Fly ele fica basicamente com essa figura aqui e o Iron Condor ele fica com essa figura aqui, ó. Você vê que ele abre um pouquinho mais o espaço de ganho, tá? Ele abre um pouquinho mais o espaço de ganho. Beleza. Quais são os principais objetivos dessa estratégia? Eu gosto muito de falar assim que essas estratégias, né, são estratégias auxiliares.
Na verdade, eu gosto muito de utilizar como estratégia auxiliar. Então, por exemplo, você montou lá um lançamento sintético, foi exercido, teve que comprar o ativo, você pode utilizar essa estratégia aqui para estar diminuindo o seu preço médio de compra. Tá? Então, pode ser também uma possibilidade. É uma estratégia em que a gente trabalha em cima de venda de volatilidade. Ou seja, se a volatilidade cai, beneficia a nossa estratégia, tá? Tanto em questão ali das probabilidades de ganho, quanto em questão também de antecipar o retorno da operação. Então, é uma estratégia mais interessante de ser montada quando a gente tem a volatilidade implícita alta, e a gente mede a volatilidade implícita basicamente pelo IV Rank, tá? Então, fica muito mais favorável nesses ativos que têm essa venda de volatilidade. Eu vou falar um pouquinho mais, tá, da venda de volatilidade quando eu for estar falando, principalmente aqui, a importância talvez da gente conseguir pegar uma volatilidade implícita alta, quando a gente for estar falando aqui nas formas de montagem e a montagem ali que a gente estava até debatendo ali por desvio padrão, né, que a gente vai ter duas formas ali também de estar olhando para o desvio padrão, que é o desvio padrão histórico ou o baseado também na volatilidade implícita. Mas vamos lá. O Iron Condor, eu vou pegar aqui e abrir outro OpLab. Vou abrir mais 2 OpLabs aqui. Mais 2 abas. Então, aqui ó, na JBS, tá? Deixei a JBS marcada. E o que consiste o Iron Condor? É basicamente uma trava de alta de crédito, que é uma trava de alta com put, e aí que eu vou pegar uma montagem genérica, tá? Isso aqui é uma trava de alta com put, e é uma trava de baixa de crédito, que aí é uma trava de baixa com call. Então, a gente já vê aqui, observa que a gente tem basicamente, peraí que está um pouquinho lento aqui, acho que é a transmissão, mas vamos lá. A gente tem a união aqui dessas duas estratégias em uma só. Então, a trava de alta com put é uma estratégia de crédito, porque a ponta vendida tem um valor maior do que a ponta comprada. Nosso ganho, né, se o mercado eventualmente sobe, as duas opções viram pó e a gente ganha todo o crédito recebido na estratégia. E o nosso risco, claro, se o mercado cai, que a gente é exercido, é obrigado a comprar a 29,48, tem o direito de vender a 28,48, perderia R$1 nessa diferença, como eu ganhei R$28, risco aqui basicamente de 72. E aí, quando eu junto isso aqui, basicamente, numa estratégia só, é que ele vai até ficar aqui com a perna quebrada, não está assimétrico, não está simétrico o risco aqui, tá? Mas o que acontece? A gente tem essa parte aqui da direita, uma trava de baixa com call, a trava de alta com put, e a gente ganha se o mercado ficar nessa região ó, de lucro das duas operações. Ou seja, se o mercado ficar paradinho aqui, o que acontece? As calls vão virar pó, né, porque elas estão fora do dinheiro, e as puts vão virar pó também, porque elas estão fora do dinheiro e a gente recebe todo o crédito aqui da operação. Se o mercado sobe, por exemplo, aqui vem para os 38, eu vou ser exercido nessa trava de baixa com call. Eu vou ser obrigado a vender, deixa eu pegar aqui, eu vou ser obrigado a vender a R$ 33,98, mas tenho o direito de comprar a R$ 35,98. Basicamente, R$2 ali de risco, R$200 de risco, mas como eu recebi R$ 49,00 na montagem da operação, meu risco total aqui é de R$ 151,00. Se o mercado cai, eu vou ser exercido, deixa eu só colocar aqui no silencioso, eu vou ser exercido nas puts, tá? Então, vou ser obrigado a comprar R$ 28,98 e tenho o direito de vender a R$ 27,98.
perderia R$1 nessa diferença desse processo de compra e de venda, ou seja, R$100, mas como eu recebi R$49 aqui na montagem, minha perda máxima aqui da estratégia da operação vai ser de 51 aqui para esse lado esquerdo. Então, basicamente, isso aqui é um Iron Condor, não está simétrico, tá? Está assimétrico. Eu peguei aqui, montei só a título de exemplo. E aí a dúvida, né, que porventura pode surgir. Léo, como é que eu faço a montagem aqui dessa estratégia? Como é que eu faço a seleção aqui das opções? Né? Como é que eu escolho quais opções eu vou estar trabalhando? Qual que é a diferença dos strikes? A gente tem duas formas aqui, que é a montagem por taxa, ou seja, como é que seria a montagem por taxa? Se eu fosse fazer um lançamento sintético aqui na operação, vendendo, por exemplo, a JBSS Q320, eu receberia de taxa R$1,46, ou seja, R$146. Bom, eu quero espaçar isso daqui. Então, eu pego os R$146, divido por 2, vai me dar R$73, 73 centavos. Então, eu busco fazer uma venda de uma opção de put de 73 centavos, aqui tem 67, uma put, e faço a venda de call também na casa dos 73 centavos, aqui eu tenho uma call a 72. Beleza, essa foi a primeira parte aqui da montagem. Recebi R$139 na montagem dessa operação, mas está faltando as pontas compradas, tá? Para não ficar com risco ilimitado na alta e o risco aqui também na queda até R$0 ali do ativo, né? Até 1 centavo do ativo. Então, o que eu faço? Pô, recebi R$140, eu vou pegar metade dessa taxa que eu recebi para estar fazendo a proteção. Então, R$140 dividido por 2 me dá R$70 que eu tenho que gastar nas compras, tanto de put, tanto de call, que me daria aproximadamente 35 centavos numa opção de venda, 35 centavos aqui numa opção de compra. Tá? Beleza. Então, aqui fica a montagem da minha estratégia por taxa, tá? Por taxa. Vou estar recebendo R$71. Se o mercado sobe, eu tenho a obrigação, se o mercado vier aqui para os 38, por exemplo, eu tenho a obrigação de vender a R$ 32,98, mas posso comprar a R$ 34,98, ou seja, R$2 de diferença entre compra e venda do ativo, eu perdi R$2 ou R$200 aí por lote mínimo. Só que quando eu montei a estratégia, eu ganhei R$71, então meu risco máximo aqui na estratégia vai ser de R$129. Beleza. Na movimentação de queda, essa trava de baixa com call, né, vai virar pó. Vou ficar com todo o dinheiro aqui no bolso. E eu vou ter a obrigação de comprar o ativo nos R$ 28,98, mais o direito de vender a R$ 27,48. Então, se eu pegar aqui, ó, R$ 28,98 que eu teria que comprar, menos R$ 27,48 que é o meu direito de vender, dá R$ 1,50 que eu ia perder na operação, menos 71 centavos que eu recebi para estar montando, me dá um risco aqui de R$ 79 numa eventual movimentação de queda. Beleza? Então, isso daqui seria a forma, digamos assim, mais simples de estar montando. Você vai estar recebendo o equivalente, por exemplo, um lançamento sintético protegido que a gente monta, que na verdade é um lançamento sintético onde a gente faz a transição para uma trava de alta com put. A gente vende uma put no dinheiro, recebe taxa, pega metade da taxa,
compra outra put mais fora do dinheiro para proteger contra a movimentação de queda. Então, a taxa aqui ela vai ser equivalente, tá? Essa taxa vai ser equivalente. Então, essa aqui é uma forma de montagem da estratégia. Mas tem outra forma aqui também da gente estar montando essa estratégia. E é uma forma que a gente joga mais aqui com a probabilidade de ganhar na operação. E a gente coloca essa probabilidade aqui ao nosso favor, tá? Então, a gente pode pegar aqui, ó, montagem por desvio padrão. Eu vou até botar aqui, ó, dois tipos, o histórico e o implícito. E vamos entender cada um desses aqui. Vamos lá. Alguém não sabe aí o que é desvio padrão? Quem não sabe aí o que é desvio padrão? Beleza. Desvio padrão é assim, ó. Vamos supor que a gente tem um ativo que ele tem aqui em 12 meses uma média, na verdade ele tem um retorno médio em 12 meses de 12% ao ano, tá? Ou seja, se ele tem uma média de ganho ali de retorno de 12% no ano, qual que é a média de retorno mensal? A média de retorno mensal é isso, é 1%. Mas o ativo, ele vai subindo ali 1% certinho? Ele vai com retorno de 1% todos os meses, que nem um reloginho? Não, né? Ele vai variando. Tem mês que ele tem 2%, tem mês que ele tem 0%, aí tem mês que dá 3%, aí tem mês que dá menos 1%, tem mês que dá 2% de novo, 0%, e ele vai oscilando aqui, ó. O que é o desvio padrão? Ele vai pegar justamente aqui, ó. É a medida que me diz o quanto ele desvia desse retorno médio, que é a variância, né? Todos esses desvios aqui, ó, é a variância. Ele vai pegando tudo isso daqui, ó. Quanto que nesse mês desviou com relação à média? Ah, se a média é de 1% no mês e deu 2, né, 2 menos 1, ele variou 1% acima da média. Então, o que ele faz na fórmula do desvio padrão? Ele vai pegar e vai somar, ele vai fazer o cálculo de qual que é o desvio médio que tem durante todo esse intervalo de tempo. Tá? Só que aí tem uma questão matemática aí. Eu não posso simplesmente pegar esse desvio aqui e sair somando. Porque como o resultado em um mês é positivo, no outro é negativo, no outro é positivo e negativo, se eu simplesmente fizesse a soma e dividisse por 12 para estar tirando uma média, o resultado ia dar 0, tá? Porque a soma desses desvios aqui, iam zerar a equação. Então, para ele conseguir jogar tudo para o positivo, o que ele faz? Ele joga isso aqui ao quadrado, né? Ele pega esses desvios, que é a variância, joga ao quadrado, faz a soma desses desvios ao quadrado e depois tira a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada do quadrado, estou com uma mão aqui, não consigo digitar, mas a raiz quadrada do quadrado, né, da variância elevada ao quadrado e depois tirando a média. Então,
eu chego, exatamente aí, raiz quadrada da variância. É isso aí, raiz quadrada da variância. Então, ele vai me dar aqui, ó, por exemplo, se eu caio no OPLAB, e aí, pessoal, o desvio padrão é a mesma coisa, basicamente, volatilidade, tá? Então, quando falar, qual que é a volatilidade do mercado? A volatilidade do mercado é de 36,24%. O que isso significa? Isso aqui está em anos, tá? Isso aqui está em ano. Então, ele me diz aqui, ó, o desvio padrão da JBS é de 36,24%. Ou seja, se o ativo ele tem, vamos supor, 50% de retorno ao ano, retorno médio ao ano, significa que esse retorno pode variar 36,24 para cima ou 36,24 para baixo. Por que é uma medida de risco de desvio padrão? Porque o risco é incerteza, né? Então, o risco, quanto maior a volatilidade de um ativo, maior vai ser a incerteza de qual que vai ser o retorno em um determinado momento. Então, quanto maior for a incerteza, maior tem que ser o meu retorno também. Então, se você for pegar, por exemplo, um Tesouro Selic, e vamos, só para facilitar o cálculo aqui, supondo que ele está dando ali 6% ao ano, né, 0,5% ao mês, em média. Você vai ver que, por que o risco dele é baixo? Porque ele dá praticamente aquele 0,5% ali como um reloginho. Quando você pega uma ação, que você tem o desvio aqui, né, de um tesouro, por exemplo, um tesouro Selic, uma CDB de liquidez diária, é praticamente zero. Quando você pega uma ação, esse valor aqui sobe, por causa daquele movimento ali de sobe e desce. Então, basicamente, isso daqui. E aí, em estatística, baseado nisso daí, tem uma função que é chamada de normal padrão, distribuição normal padrão, que ele calcula basicamente a probabilidade do preço ficar em um determinado ponto. Então, por exemplo, um desvio padrão para cima e um desvio para baixo tem 68,26% de chance de ficar nessa região. Ou seja, se a JBS tem um retorno médio de 50% ao ano, a gente faz o cálculo aqui. Tem 68,26% de chance dele ficar 50 menos 36, aproximadamente, ficar com retorno de 14%, ou ficar com retorno de 86%. Tá? Dois desvios padrões, vem para 95,44% de certeza. Três desvios padrões, 99,74% de chance, né, de probabilidade do ativo ficar nessa faixa de preço. Então, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu entrar no OPLAB. E o OPLAB me dá já esse desvio padrão, tá? Se eu for montar aqui, por exemplo, um Iron Condor, eu vou montar aqui um Iron Condor genérico, tá? Aqui só para a gente dar uma olhada ali no gráfico de payoff. Esse gráfico aqui. Alguém sabe me dizer onde é que ele está me mostrando, onde está esse desvio padrão? Aqui nesse gráfico aqui? Ele está me dizendo isso daqui, ó. Está me dizendo que o preço está aqui. Está me dizendo que o preço está aqui. Se você ver, tem uma linha pontilhadinha cinza aqui.
que ele me dá um desvio padrão. Um desvio padrão para cá e um desvio padrão para cá. Ou seja, naquela distribuição lá normal, padrão, tá? Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá. Vem aqui para baixo. Beleza. Essa região aqui representa 68 ponto tantos por cento de chance de ficar nessa faixa de preço. É claro que tem muitas controvérsias, né, quanto à questão de se utilizar distribuição normal padrão para o mercado, porque o mercado é estocástico. Então, nem sempre ele vai respeitar essa distribuição aqui normal padrão, tá? Então, raramente, né, se comporta de forma normal. Então, talvez mais puxado ali para uma log normal. Então, isso daí. Mas o desvio padrão ele pode ser utilizado, tá? Pode ser utilizado para estar montando aqui esse tipo de estratégia. Léo, posso usar outra distribuição? Pode. Você só vai ter que fazer o cálculo ali certinho, tá? Você só vai ter que fazer o cálculo ali certinho. Seja usar uma log normal, alguma coisa assim. Mas, o que é legal entender aqui dessa distribuição? Tá, pessoal? O que é legal entender aqui dessa distribuição? É o seguinte, tá vendo essa linha tracejada aqui? Ele está me dizendo que o desvio padrão está aqui, tá? Com base no histórico. Só que a gente sabe que a volatilidade do mercado ela é precificada pelo próprio mercado. Então, a gente vê que a volatilidade atual, né, que é a volatilidade estimada pelo mercado, é de 49,10%, que é a volatilidade implícita. Vamos lá. Eu não estou vendo outras linhas tracejadas. Eu acredito que essas daqui, pessoal, sejam um desvio padrão, tá? Seja um desvio padrão. Mas tem uma forma bem fácil, na verdade, de estar calculando isso daqui. Poxa, minha calculadora não está abrindo de novo. Esse computador está zicado. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo puxar uma calculadora aqui. Como é que eu faço para calcular esse desvio aqui? Vamos lá. Peguei a calculadora do nosso querido Google e a gente vai fazer o seguinte, ó. Beleza, como é que eu faço para saber Cadê? Como é que eu faço para saber então qual que é esse desvio padrão, tá? Eu vou fazer o seguinte. É um cálculo de eu pegar o desvio padrão 36,24 36,24. Deixa eu zerar tudo aqui. 36,24 dividido por raiz
de 252. Fecho parênteses. Fechei aqui de novo e dou um Enter. Ele me diz que a volatilidade diária, né, o desvio padrão, é de 2,28. Espera aí, só um minutinho. Então, o desvio diário é de 2,28%, tá? Agora eu cheguei a esse desvio. Mas eu quero saber para 17 dias. Então, multiplico aqui por raiz quadrada de 17. Fecho parênteses, parênteses, ok. Beleza, então ele vai me dar aqui que para os 17 dias, dá 9,41%. Pode ser 9,41% para cima, 9,41% para baixo, que é a média de desvio, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar aqui, ó, dividido por 100, igual, mais 1, Enter, e vou multiplicar aqui pelo preço atual, 30,85. Ele me diz aqui que o desvio está em 33,75 aqui, ó. Então, essa linha tracejada aqui é um desvio padrão, tá? É um desvio padrão. Ele está me dando um desvio padrão. Não é 2, é um desvio só. E aí, qual que é o ponto? O ponto é que, ora, eu estou calculando o desvio padrão com base no histórico, mas a volatilidade implícita está lá em cima. Então, na verdade, esse desvio padrão está mais para cá, com base, que é o desvio padrão implícito. Ele não está aqui, correto? Só que eu consigo ver pelo percentil aqui também, ó, 65%, 65,87% do tempo, a volatilidade implícita fica abaixo desse valor de 50,89. Então, o que acontece? Se eu montar o Iron Condor com essas pontas aqui em cima do desvio padrão, e a volatilidade implícita está lá em cima, com a expectativa de que ela possa cair, né? Não significa que ela vai cair, mas ela tem muito mais espaço para queda do que para alta. O que acontece? Eu vou receber no meu Iron Condor muito mais se ele estiver com a volatilidade implícita alta e eu trabalhar com esse desvio padrão, tá? Então, uma possibilidade é eu montar em cima desse desvio padrão aqui, ó, as pontas vendidas. Ou seja, de vez de eu trabalhar com a venda de put nos R$ 29,98, eu trabalharia com a venda de put aqui, ó, nos R$ 28,00, tá? Nos R$ 28,00. E a ponta vendida de call nos 33,57, um pouquinho mais para cima disso daqui. Então, vamos lá. Essa daqui seria uma montagem, tá? Pegar aqui, ó, nos 28, né, que eu falei? 28 e nos 30 aí, era 30 e quanto, pessoal? 33 e... dava R$34,00, vai. Então tá aqui, ó, tô recebendo R$90,00 para estar montando essa estratégia. Vou usar a mesma técnica ali, vou pegar metade da taxa, que me dá R$45,00, e vou distribuir aqui, ó. R$20,00 vou gastar para comprar uma put. Vou gastar R$20,00 para comprar... Opa! Vou gastar R$20,00 para comprar uma call. E tá aqui. Meu Iron Condor montado em cima
do desvio padrão. Então, aumenta a minha probabilidade de êxito aqui na estratégia, tá? Essa é uma possibilidade. Léo, mas o risco-retorno não está tão atrativo. Eu estou recebendo R$50. Se o mercado disparar ou despencar, eu vou estar perdendo R$150. O que que acontece? Eu ainda vou falar sobre os manejos. Mas se o mercado subir, eu consigo rolar a minha... Na verdade, a minha trava de alta com put vai virar pó. Eu consigo ir rolando essa trava de alta, colocando mais taxa no bolso, diminuindo o meu risco, até virar uma Iron Fly. É uma possibilidade, tá? Ou está fazendo rolagem de vencimento. O mercado veio subindo, subindo, subindo aqui. Faço uma rolagem de vencimento, coloco mais taxa no bolso. Vai ficar muito próximo ali uma Iron Fly. E aí eu consigo zerar o meu risco praticamente todo. Então, são alguns manejos que dá para a gente trabalhar. E a gente vai estar falando disso daqui. A outra possibilidade, pessoal, que eu posso trabalhar para estar montando esse Iron Condor é com a ponta vendida aonde? No desvio padrão que eu calcular aqui, no desvio padrão implícito, em cima da volatilidade implícita. Como é que eu faço isso? Vocês que pegaram aí já o cálculo de cabeça, como é que eu faço? Eu vou pegar a volatilidade implícita aqui atual, 50,78, divido por raiz de 252, e vou entender qual que é a volatilidade implícita diária. Volatilidade implícita que o mercado está esperando por dia. 3,19%. Ah, está com uma média de retorno diário de, sei lá, 2%, mas pode ser 3,19 para cima ou 3,19 para baixo. Isso aqui seria um desvio padrão. Mas eu quero calcular para 17 dias. Vezes raiz de 17, Enter, dá 13%, né? 13% acima do retorno médio ali. Então, vou pegar aqui, ó. Porcento vezes 30,80, que é o preço do ativo, 30,8. Beleza, pode ser R$4 para cima ou R$4 para baixo. Ou seja, de vez de eu montar aqui, eu vou montar no 34,80 ou nos 36,80. Ou, perdão, nos 26,80. Então, vai me dar aqui mais ou menos, ó, um pouquinho mais para baixo. E 34,80 vai ter que ser aqui, ó, 34,98. Beleza, você vê que aqui a taxa já diminui. Só que eu vou estar explicando aqui outras coisas, tá? Bom, recebi de taxa R$52, vou abrir mão de metade. R$25 de taxa, R$26 de taxa. E vou estar comprando uma put, aqui fora do dinheiro. Vou botar aqui, ó. Eu vou até ajustar o valor aqui, porque como fica mais fora do dinheiro, ele perde liquidez, tá? Então, a gente briga para tentar pegar ali a 13. E aqui para cima também fora do dinheiro, vou conseguir pegar a 14. Ó. Então, o que aconteceu? Agora, meu desvio ficou em cima do desvio implícito. Mas, Léo, eu estou recebendo 25%. Eu estou recebendo R$25. E se o mercado subir muito, eu perco 175. Se o mercado cair muito, eu perco 175.
esse valor diminui, tá? Porque a gente faz rolagem. Então, possivelmente, se o mercado sobe, 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 chega próximo aqui dessa trava, que vai começar a entrar no dinheiro, a gente faz uma rolagem da trava, provavelmente zera o risco da estratégia e faz a transição para uma Iron Fly, com risco zero. Tá? Se o mercado cai, a gente vem aqui, faz a transição da estratégia, ou faz a rolagem, né, dessa trava aqui, coloca mais dinheiro no bolso, ou a gente faz a rolagem de vencimento e pode até, inclusive, zerar o risco. Então, tá aqui, né, uma possibilidade. Só que qual que é o ponto? Ora, eu estou trabalhando aqui em cima do desvio padrão implícito, estimado do mercado. Que ele me disse que eu tenho 68,26% de chance de ficar nessa faixa de preço. O que acontece se a volatilidade implícita cai, já que ela está alta? E que ela fica 65% do tempo ela fica abaixo dessa volatilidade implícita. O que acontece? De novo, a barrinha vem, cai do desvio padrão. Eu, de vez de estar com 68,26, eu aumentei a minha probabilidade na estratégia, porque a volatilidade implícita caiu, tá? Então, minha taxa de acerto vai lá para cima. Então, eu tenho essa possibilidade. Ou eu monto em cima do desvio padrão implícito, ou eu monto em cima do desvio padrão implícito, que se a volatilidade implícita cai, né, a volatilidade implícita está alta. Então, estou recebendo uma taxa de desvio padrão normal, né, com base no histórico, só que com uma possibilidade de aumentar a probabilidade do ganho aqui nessa estratégia se a volatilidade implícita cai, já que ela está alta. Ou eu posso montar com o desvio padrão aqui histórico, tá? Provavelmente minha possibilidade de acertar na operação vai ser menor, mas eu vou receber muito mais por isso, porque a volatilidade implícita está alta. E depois, quando ele normalizar, as minhas chances de acertar na operação aumentam. Então, tem essas duas possibilidades. Eu acho bem interessante estar trabalhando com desvio padrão histórico mesmo. Por quê? Porque a gente pode trabalhar os manejos durante ao longo do vencimento para que a gente diminua o risco da estratégia. E aí, quando a gente fala aqui de manejo, quais são os possíveis manejos? A gente pode trabalhar no mesmo vencimento com rolagem de strike. Vamos ver se eu consigo montar aqui de novo, que eu esqueci. Dá lá nos 33 e nos 28. Opa, tá aqui. 30. Tá aqui, eu acho que vai estar em cima do desvio padrão certinho. Deixa eu ver. Ah, não, era 34, né? É verdade, 34. Então vamos lá, só ajustar aqui. É 28 e 34. Recebi 90, tiro 45. Vou gastar aqui 20 e 20. E caramba. Tá aqui. Usando desvio padrão clássico aqui.
E se você for ver, o meu ponto de break-even, tá? Que é o meu 0 a 0 da posição, é onde cruza o eixo X com o eixo Y. Ele está até aqui bem fora, né? Do desvio padrão. Talvez atingindo o desvio padrão implícito ali. Mas aí o que acontece? Como é que eu faço rolagem de strike? Se o mercado cair, pessoal, o que eu posso fazer? O que vocês imaginam que eu possa fazer? Ora, a minha estratégia consiste de uma trava de alta com put e uma trava de baixa com call. Se o mercado cai, eu posso fazer a rolagem da call vendida recebendo mais taxa, vou comprando mais call, posso deixando um monte de call comprada aqui também, que eu vou deixando um efeito exponencial aqui para minha operação também, se o mercado disparar, tá? Então, eu transformo uma operação que tem essa possibilidade, que tem convexidade, né? Que tem essa possibilidade de ganhos exponenciais. Então, eu vou fazendo a rolagem da trava de baixa aqui para baixo, recebendo mais taxa. Na medida que eu recebo mais taxa, o meu risco diminui. Então, vou fazendo essa rolagem. Se o mercado sobe, eu faço que nem a gente faz lá no lançamento sintético protegido. O que a gente faz? Faz a rolagem das puts vendidas, recebendo mais taxa, vou comprando mais put, posso deixando aquele rastro de um monte de put comprada, porque eu vou ficar com efeito de ganhos exponenciais também, e aí vai ficar bem legal, porque se o mercado arrebentar para um lado para o outro, eu estou completamente armado ali na estratégia, então fica legal. E aí eu vou recebendo mais taxa também e vou brigando para zerar o risco da operação. Léo, e se chegou no ponto ali em que virou uma Ironfly, eu não consigo mais fazer manejo? Tem a possibilidade de virar um short condor, tá? Que aí, de vez de virar essa estratégia aqui, ele começa a ficar dessa forma aqui, ó. Ele começa a ficar dessa forma. Por quê? Porque eu começo a passar demais já essa trava aqui para esse lado. Qual que é o meu grande problema de transformar em um short condor? É que se o mercado cai, volta aqui para essa região, provavelmente eu vou ser exercido. Provavelmente não, eu vou ser exercido tanto na trava de baixa de call quanto na trava de alta com put. E se a opção sair muito do dinheiro, eu não consigo fazer rolagem para evitar esse exercício. Aí vai aquela lambada lá de exercício, né? De opções. Basicamente 2 opções, 4 opções dando exercício. Então, tem um custo aí significativo de transformar em um short condor que talvez aqui no Brasil não compense, tá? Então, tem que ver isso daí. Então, a rolagem tem o objetivo da gente estar aumentando a renda que a gente recebe, e na medida que a gente aumenta a renda, a gente diminui o risco da estratégia também. E o contra é justamente isso, o risco de exercício nas 2 travas. E qual que é o contra também aqui de transformar numa Ironfly? É que a gente começa a entrar muito mais dentro ali daquela região do desvio padrão. E a nossa probabilidade de ganhar na operação, embora a gente tenha conseguido talvez ou zerar o risco, ou deixar ele quase zero, a nossa probabilidade de êxito na operação diminui. Salvo a possibilidade de grandes movimentações, porque se a gente vai fazendo uma rolagem da trava de baixa com call, né, só fazendo a rolagem da call vendida, fiz a rolagem da call vendida, comprei outra call aqui, porque aquela outra já está quase no pó, então não compensa eu vender e fazer a rolagem da estrutura completa, eu vou deixando um monte de call para cima e um monte de put para baixo. Então, se a gente tiver uma movimentação forte para cima e para baixo, eu tenho essa possibilidade de ter ganhos exponenciais, tá? E eu posso fazer a rolagem do vencimento também.
Então, o mercado aqui, ó, próximo do vencimento, veio subindo, 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 subindo. Está aqui, ó, nos R$34. Está batendo os R$34. O que eu posso fazer? Deixo essa trava de alta virar pó, coloco no bolso, faço a rolagem de vencimento dessa trava de baixa. Aí eu vou receber, né? Como a trava de baixa vai estar mais ali no dinheiro do próximo vencimento, eu vou receber uma baita de um crédito, que possivelmente o que pode quase zerar o risco da nossa estratégia, e a gente transforma em uma Iron Fly, né? Porque a gente vai montar a trava de baixa aqui, bem mais próxima do dinheiro, ou quem sabe até aqui, ó, no dinheiro mesmo. Aí entra naquele ponto, diminui minhas chances de êxito, mas eu consigo zerar o risco da minha estratégia, porque ela não ficou naquela região ali. De qualquer forma, esse manejo, quando a gente trabalha para diminuir o risco da estratégia, ele fica muito interessante, tá? Ele fica muito interessante. Porque se a estratégia não foi a nosso favor, a gente consegue manejar de tal forma que a gente ainda tem a possibilidade de ganho, mas a gente consegue reduzir ou zerar o risco da estratégia. Então, essas rolagens são bem legais, porque a gente trabalha justamente com esse propósito de estar tentando zerar o risco. E eu posso também espaçar, tá? Eu posso abrir o Condor de novo. Então, se eu vou fazer a rolagem aqui, de vez de eu fazer só a rolagem de vencimento, eu faço a rolagem de strike de novo. Empurro essa trava de baixa com call lá no novo desvio padrão e mantenho a trava de baixo com call lá no desvio padrão e monto a trava de alta com put também no desvio padrão e eu tenho um novo Condor aqui ajustado. Nesse caso, eu vou conseguir reduzir o risco da minha estratégia? Eu vou. Mas zerar o risco ali, ou deixar ele bem pequenininho, possivelmente não. Teria que ter uma sequência, uma série de rolagens aí para esse risco ir decrescendo aí aos poucos, tá? Léo, o que você acha interessante nesses termos aqui de rolagem? Eu acho que vai depender muito do mercado, tá? Da gente avaliar, pô, vou fazer uma rolagem de vencimento, transformando numa Iron Fly ou num Condor mais apertado, mais justinho ali. E aí você vê, pô, nesse sentido aqui, de eu estar montando dessa forma, compensa o que eu vou estar recebendo de crédito e o risco que eu vou ter? Porque às vezes pode ser que você faça rolagem de vencimento, transformando numa Iron Fly, e você consiga zerar o risco completamente da estratégia. Se você conseguir zerar o risco ali, fica maravilhoso. Porque você já fica com uma Iron Fly no próximo vencimento com risco zero. E aí, claro, se der o ganho máximo ali, maravilha. Então, acho que é muito avaliar o momento ali, o que você está disposto ali aquele risco. Ou abrir o Condor e deixar ele ajustado nos desvios de novo, tá? E o ponto importante é a gente, de fato, estar olhando para essa volatilidade, o IV Rank aqui, né? Ou o percentil. Porque ele justamente ele faz com que a estratégia nos pague mais, nos dê um retorno melhor, um risco retorno melhor, em cima do desvio padrão histórico, ou eu consigo, numa eventual queda de volatilidade, aumentar minha probabilidade de ganho se eu montar o Condor no desvio padrão implícito, tá? Então, basicamente isso. Bom, como que eu trabalho aqui? Mesmo objetivo aqui, tá? Da rolagem. Diminuir o risco e aumentar a renda que a gente recebe no mês. Bom, como trabalhar o gerenciamento de risco aqui nesse caso? Quanto que eu devo arriscar? Quando que eu devo utilizar a estratégia? Aqui eu sempre recomendo é o seguinte, né? Você está montando uma estratégia, quando a gente trata
de estratégias que são temporais, tem um prazo de validade ali, mesmo que a gente tenha as rolagens e que a gente tenha o risco máximo ali, na verdade, a gente tem um risco de capital, porque, por exemplo, no lançamento sintético e no lançamento coberto, nosso risco é, claro, ter o nosso patrimônio desvalorizar, mas sobra pelo menos para a gente ativos. Ativos esses que podem continuar nos remunerando, seja através de dividendos ou no longo prazo, que seja, né? Mas sobra para a gente ativos. Então, quando o mercado cai, sobra para a gente ativo na carteira. Se o mercado sobe, a gente consegue gerar caixa. Nesse tipo de estratégia que sobra ou mais ou menos dinheiro, eu sempre vou naquela recomendação. Arriscar no máximo que você recebeu já de taxas no mês. Então, não arriscaria mais que isso. Pô, recebi, sei lá, R$200 de taxa no mês? Beleza, vou pegar isso aqui para montar a estratégia e você começando a separar esse caixa aqui para montar esse tipo de estratégia. Quando que eu devo utilizar? Quando a gente encontra ativos que têm a volatilidade implícita alta, como um exemplo ali da JBS, tá? Mas eu gosto muito mais de utilizar aqui, não só montar por montar, vou ficar aqui buscando ativos que estão com a volatilidade implícita alta, pum, vou montar. Tá? Mas não só isso. Por exemplo, a gente montou o lançamento sintético da IRBR, caiu um pouquinho ativo, a gente teve que comprar a ação. De vez de a gente seguir no lançamento coberto, a gente começou a montar o Iron Condor para diminuir o preço médio do ativo. Então, eu gosto de utilizar a estratégia para diminuir o preço médio de um determinado ativo que eventualmente tenha ficado comprado. Tá? Então, é uma possibilidade. Também tem estratégias para se utilizar o Iron Condor em época de earning. A gente vai observar isso aqui na Petrobras no dia 13 de maio, que vai sair earnings, né? Vai sair divulgação de resultados aí do primeiro trimestre de 2021, para ver o que acontece com a volatilidade implícita. Que o Wilton estava me mostrando ontem, ou foi antes de ontem, como esse efeito é muito forte no mercado americano. E aí, o que acontece? O ativo vai divulgar balanço, a volatilidade implícita, o IV Rank sobe, depois que divulga balanço, pum, despenca. Então, fica muito favorável para montar o Condor. Porque se está lá em cima, a gente consegue pegar uma taxa enorme no Iron Condor e depois, quando a volatilidade seca, ele mantém aquela nossa probabilidade padrão de estar tendo êxito na estratégia. Tá? Ou mesmo se eu montar no desvio padrão implícito, eu consigo receber uma boa taxa e com a queda da volatilidade implícita, minha probabilidade de acerto vai lá para cima. E se a operação não andar conforme o esperado, ainda consigo fazer as rolagens e ir trabalhando em cima da zeragem de risco. Então, então a gente vai começar a fazer alguns testes a gente vai começar a fazer alguns testes aqui no Brasil para estar pegando esses earnings também, vendo, na verdade, né, qual que é a movimentação do mercado. Aqui a gente não tem a volatilidade, a gente não tem liquidez em tantos ativos para a gente estar trabalhando dessa forma, mas com certeza a gente vai estar de olho aí nas situações aí momentâneas, né? Então, basicamente isso. Vamos lá. A gente tem alguns minutinhos aqui para estar tirando as dúvidas. E tem alguma dúvida aí, pessoal, que ficou aí do nosso Iron Condor? Deu para dar uma fritada na cabeça? Bacana. Gostaram da estratégia aí? Ah, bacana. Perguntaram se dá para usar suporte e resistência para escolher os strikes. Até dá. Até dá. Eu acho que você pode até casar, inclusive, os suportes e resistências. Você pega aqui, por exemplo, ó, vamos ver a JBS.
Você pode até casar suporte e resistência com um desvio, tá? Então, você vê aqui, ó, desvio da JBS em 34 e em 28. Então, você vê se tem alguma coisa aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Você vê se tem alguma coisa aqui de suporte e resistência entre os 34 e entre os 28. Vai ter talvez aqui, ó, um pouquinho mais fora do desvio, né? 27 e 34,60. Então, eu acho que dá para casar aqui. Dá para misturar os dois. Aí você vai olhar para gráfico também e olhar pontos de topos e fundos anteriores, tá? A gente vai vendo muito na prática, Renan, como é que a gente vai zerar o risco. Mas na medida em que a gente vai fazendo rolagem para baixo da trava, se o mercado vai caindo, a gente vai fazendo rolagem para baixo da trava de baixo, a gente vai colocando mais taxa no bolso. Quando a gente coloca mais taxa no bolso e mantém a distância dos strikes, o mesmo, a gente diminui o risco. Se a gente faz a rolagem de vencimento, a gente coloca mais taxa no bolso. Mantendo os strikes, a gente diminui o risco ainda mais. Porque o nosso risco é no exercício. É eu ter que comprar a 10 e vender a 8. É esses R$2 menos o que eu recebi de taxa. Então, se eu vou conseguindo colocar mais taxa no bolso, mantendo essa distância dos strikes, eu consigo ir reduzindo o meu risco. Bacana. Como é que eu faço para definir se a volatilidade implícita está alta ou não para um determinado ativo? Eu acho muito interessante olhar para o histórico aqui, ó, gráfico de volatilidade implícita. Olha da JBS onde está. Ela está com um IV rank de 60,19. É um IV rank alto, né? Acima de 50 ali já começa a ficar alto. Mas se você for ver, olha isso daqui. Em um ano, quando que atingiu esse patamar aqui, né? Talvez lá próximo do auge do Corona Crash. Então você vê que está com a volatilidade implícita alta, esse IV rank. O IV percentil ele também dá uma ideia boa sobre isso. Ele diz que 65% do tempo a volatilidade implícita fica abaixo desses níveis aqui. Então também é uma condição em que a volatilidade implícita está alta, tá? As rolagens só ocorrem próximo do vencimento ou pode ser antes? Pode ser antes, depende do preço. Depende de como é que a gente vai conseguir fazer a rolagem. Possivelmente, rolagem do vencimento, rolagem de vencimento vai ser mais próximo do vencimento. Rolagem de strike provavelmente vai acontecer ao longo do vencimento, tá? O que pode acontecer com a operação de CSN, que a gente tem o lançamento sintético protegido, que ela vira uma trava de alta. Se o mercado continua subindo, a gente vai fazendo rolagem da ponta vendida, colocando mais taxa no bolso e diminuindo o nosso risco. Por que a gente diminui o nosso risco? Porque a gente diminui o espaço que tem entre os strikes e a gente vai colocando taxa no bolso. Então, a gente consegue minimizar esse risco aí. Pelo que eu entendi, é uma estratégia auxiliar. Eu gosto de usar essa estratégia como uma estratégia auxiliar. Puta, fiz uma operação que perdeu potencial de renda, vou começar a tentar trabalhar com Iron Condor ali. Quero diminuir o preço médio de uma ação que eu comprei ali, que eu fiquei travado, vou começar também a usar o Iron Condor. Então, ou pode ser também utilizada em eventos, como por exemplo, earnings, né? As principais estratégias de renda, lançamento sintético, lançamento coberto. E essa daqui E essas daqui a gente trabalha para estar melhorando, né, a taxa que a gente recebe.
Não, o Iron Condor não é quando você tem um ativo na carteira, você não precisa ter o ativo na carteira. Mas eu gosto de usar essa estratégia usando o ativo como lastro. Então, puta, eu tenho um ativo ali, sei lá, a R$ 20. E eu vejo o risco aqui da minha estratégia, se der certo, eu diminuo meu preço médio para R$19,50. Se der errado, vai para R$21,50, mas consigo fazer rolagem para que eu fique netado ali. Então, eu vou começar a usar essa estratégia, possivelmente para brigar em conseguir puxar o meu preço médio do ativo para baixo. E aí eu uso o ativo, na verdade, como benchmark, aquele ponto de referência, né? Então, dificilmente eu vou fazer estratégia por fazer. Olhar assim, eu acho que hoje eu vou montar um Iron Condor aqui. Então, não. O Iron Condor você não precisa do ativo na carteira. Mas eu vou usar essa estratégia, possivelmente, para reduzir o preço médio de um ativo que eu fiquei comprado, ou ou junto, associado com alguma outra estratégia, tá? E aí por diante. Estatisticamente, historicamente, vale a pena usar o restante do prêmio para dobrar as pontas compradas do que, Marcelo, aqui do Iron Condor? Do Iron Condor não, tá? O Iron Condor não, porque senão você vai ficar com um risco muito alto e a taxa que você vai receber é pequena. Eu acho legal você começar a aumentar as pontas compradas de acordo com o manejo de strike que você faz. Então, se o mercado sobe, lembra no lançamento sintético protegido, o que a gente faz? Quando o mercado sobe, a gente faz a rolagem da put vendida, compra outra put e a gente deixa aquela put comprada lá embaixo. Então, a gente começa a ficar com a possibilidade de ganhos exponenciais na queda, reduzindo o risco e aumentando as taxas recebidas. Então, o que acontece? A gente pode fazer isso no Iron Condor também. Aí sim a gente começa a ficar com as pontas compradas e alavancadas, tá? E aqui, ó, não entendi como é que a rolagem vai diminuindo o risco aqui da estratégia. Imagina o seguinte, o nosso risco é de o mercado cair, vir aqui para os R$20, a minha trava de baixa com call vira pó, mas minha trava de alta com put vai ter exercício. Ou seja, eu vou ser obrigado a comprar a 27,98, mas tenho o direito de vender a 25,98. Então, compro a 27,98, vendo a 25,98. Vou perder R$200. Só que eu recebi R$50 para montar a estratégia, então meu risco é de 150. Se o mercado sobe, quando eu vou fazendo a rolagem dessas estratégias, da ponta que está a favor, né? Então, se o mercado vai caindo, eu vou fazendo rolagem da trava de baixa com call. Se o mercado sobe, eu vou fazendo rolagem da trava de alta com put. O que acontece? Eu consigo manter o mesmo risco, que é a diferença dos strikes, só que toda vez que eu faço uma nova rolagem, eu vou recebendo mais taxa. Se eu vou recebendo mais taxa, o meu risco vai diminuindo. Então, é basicamente isso. Se eu faço a rolagem de vencimento, o meu risco diminui também. O Ironfly é uma evolução do Condor? Não necessariamente. Tem gente que monta direto uma Ironfly. Mas eu gosto de chegar na Ironfly, porque ela tem a probabilidade de retorno menor, com os manejos. Que para mim ali é o momento final, né? O momento final ali, digamos assim, da estratégia. Em que, putz, aqui eu consegui reduzir meu risco ao máximo e a estratégia está indo contra a minha posição. Beleza. Então a gente fica com Iron Condor. Perdão, com uma Iron Fly. Então a gente pode usar o Iron Fly como uma evolução do Iron Condor. Não significa que ela é uma evolução, né? Mas a gente pode utilizar dessa forma como uma forma de manejo da estratégia. Vamos sim, vamos avaliar
o melhor momento para a gente estar montando, eu vou dar uma olhadinha aqui se tem algum evento, principalmente para JBS, para esse Ivy Rank que está bem alto, né, ter dado essa disparada, para a gente estar montando entre hoje e amanhã. Acredito que amanhã vai ser melhor para montar. Por quê, Léo? Porque a parte da manhã normalmente traz uma volatilidade implícita maior, na parte da tarde ela dá uma estabilizada. Então, pode ser que a gente tenha uma montagem aqui de Iron Condor para JBS, tá? Então tem essa possibilidade. E aí a gente vai passando lá no canal também. Beleza? Pessoal, gostaram aí da estratégia? Gostaram da aula? Bacana. Pô, maravilha. Fico feliz demais aí. Sempre pegando, principalmente ali, dúvidas que vocês vão soltando lá no canal, tá? Eu quis fazer também aquela aula top, né? Já que não teve da aula passada, eu fiquei pensando no que a gente podia fazer aqui de top, coisas que eu estava testando aqui também. Já veio o Wilton, me chamou também discutindo sobre estratégia. Eu falei, é isso, vamos levar para o pessoal que eu acho que vai ser bom demais. E é isso, sempre que a gente vai vendo novidades, vai vendo coisas novas, tá? Testando também, testando lá fora alguns manejos de estratégias, vi que deu certo, que vou trazendo para vocês. Então, muito legal, tá? De conseguir aplicar isso e ver que deu certo. Eu falo, putz, vou levar lá para o pessoal do Opções e Oportunidades que vai ser legal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Ainda estou um pouquinho debilitado, mas me recuperando, tá? Então, já eu estou 100%. E é isso. No mais, daqui a pouquinho o vídeo está disponível lá na plataforma para vocês estarem assistindo. Então, muito obrigado a todos pela companhia, pela participação de vocês. A gente vai falando, vai ter em breve nova recomendação, que a gente deve ter mais um lançamento sintético essa semana, e ficar de olho aí nesse Iron Condor aí para a gente trabalhar essa montagem. Beleza? É isso aí, galera. Vamos com tudo. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.